Me chamo Henrique, só que eu prefiro que me chamem Henry. Eu moro no Totó, atualmente curado de Recife. Meu nome é Ricardo Lima. Tenho 26 anos, sou estudante de rádio e TV aqui da UFPE e vindo da cidade do interior, Feira Nova. Meu nome é Giovana, eu tenho 23 anos, sou técnica administrativa em educação aqui pela UFPE há 3 anos. Então, meu nome é Gaspar, eu tenho 22 anos, vou fazer, na verdade, 22. Eu estudo na Rural, faço Ciências Sociais lá, curso de Ciências Sociais. Moro em Jabotão, Barrinho Velho. Desde que eu tenho ciência de como funciona a estrutura política de lá, eu percebo que não existem grupos, movimentos que estimulem os desenvolvimentos políticos do pessoal que mora lá. Os LGBTQ que são de lá, que lá residem, normalmente eles fazem parte de trabalhos já estipulados por senso comum. Por exemplo, se um cara é homossexual, ele tem que ser pintoso ou ele vai trabalhar sendo cabeleireiro, ou ele vai trabalhar em alguma questão de tipo de atendimento, mas que seja meio que considerado pejorativo, como atendente de um fast food, atendente de uma pizzaria, ou então atendente daquelas casas de festas infantis. Meio que existe essa reprodução de que se você for gay, você tem que ser cabeleireiro, você tem que ocupar alguns certos espaços, ajudante de cozinhas também. Meio que se você é gay, você não pode ocupar certas funções, você não está apto para trabalhar como auxiliar em uma marcenaria, você não está apto para trabalhar sendo motorista de caminhão. Existem certas barreiras para poder se inserir no mercado de trabalho. Porque a galera lá realmente, assim, é bem assim, né? Ó, é homem, mulher, homem não pode fazer isso, mulher tem que fazer isso. Tá? Mas na minha comunidade, eu fui super bem aceita. Lógico que a gente encontra um ato ou outro isolado de piadinha, de chacota e tal, mas que eu intervenho imediatamente. Mas, de uma forma geral, eu fui bem aceita, vamos dizer assim, né? Até porque tem uma questão chamada passibilidade trans, né? Porque, no caso, as pessoas... eu vou tentar explicar de forma assim, bem clara, é como se as pessoas às vezes não me percebessem como uma mulher trans, mas sim como uma mulher cis, perdão, e isso faz com que eu seja mais bem aceita ou mais bem vista, né? Então, aquela coisa, quanto mais próximo da figura feminina, mais bem aceita se é. Se não é, tá entendendo? Então, assim, essa questão da passibilidade trans, por eu ter essa questão, eu acho que isso ajuda um pouco, mas assim, a gente sabe que a maioria não é bem assim que funciona, né? A gente sabe que acontece muito de haver a questão do preconceito mesmo, da discriminação. Eu conheço poucas pessoas na minha comunidade, elas estudam aqui na Federal, mas meio que é bem diverso. Eu conheço pessoas que estudam no CTG, conheço pessoas que estudam aqui no CAC, outras que estudam no Cefis, no CSSA, mas o número é bem pouco. Mas eu vejo, assim, pelo fato do ônibus, né? A gente nunca via aquele ônibus sair lotado daqui, nunca. Então, meio que existe uma carência de informações, de incentivo à participação na universidade, de se fazer uma graduação. As pessoas lá, normalmente, elas não acreditam na razão de se fazer uma universidade, uma faculdade, um curso superior. Meio que você precisa chegar numa idade, trabalhar, ser escravo do sistema, fazer uma família, ter seus filhos e pronto. No princípio, quando eu entrei lá, tinha uma travesti trans, não sei exatamente. Ela começou a estudar com a gente. Era módulo 4, que no caso era a respectiva 7ª e 8ª série. E ela, num princípio, frequentava todos os dias de aula, andava com as meninas e tal. Só que existe aquela homofobia, sabe? Aqueles comentários maldosos, existem aqueles comentários que não são diretamente na face da pessoa, que são comentados por trás. Existiam até rumores de que ela fazia ponto na BR por R$5. Então, eu acho que isso acaba desgastando a paciência daquela pessoa que está ali tentando concluir o ensino médio assim como qualquer outra e acaba expulsando-a daquele espaço. Você se sente tão agredido que você não sente motivação de continuar ali. Eu acho que
tudo que eu sei hoje em relação ao ensino, eu acho que eu fui buscar. Eu tive a ajuda de vários professores, mas o sistema de educação pública, ela tem melhorado muito, a gente não pode negar. Mas ela ainda está muito defasada. A gente viu agora, por exemplo, essa perseguição aos professores da rede de ensino de Alagoas, que eles não podem, eles têm que falar o que o sistema quer e não o que é para ser feito na aula. Voltamos à época da censura branda. Mas quando eu fazia escola, eu vi muitos professores empenhados em ajudar os alunos. Inclusive, eu devo muito aos meus professores de língua portuguesa, que era a matéria que eu mais gostava, e eles me ajudaram muito, eles me apoiavam muito em tudo que eu queria fazer. Meus professores, eles incentivavam a fazer teatro, a gente não tinha na escola. A gente conseguia em projetos de ONGs que existiam na cidade ou na região. Debater esse tipo de coisas na sala de aula, no cotidiano, na comunidade, é muito importante para a construção social dessas pessoas, para que elas não possam reproduzir tantos preconceitos, para que elas possam se formar enquanto cidadãos, elas aprendam a respeitar as outras pessoas. E a gente vê que nos dias de hoje existem várias pessoas da oposição querendo diminuir os nossos direitos, diminuir. Falo nossos quando me refiro de modo geral, assim, à comunidade LGBTQ. Eu acho que seria imprescindível assim o debate de gênero. Não é uma doutrinação, como muitas pessoas alegam ser, mas é uma questão de tipo de conscientização da massa. É preciso você conscientizar as pessoas para que elas sejam mais humanas, mais cidadãs, que elas compreendam que não existe diferença nenhuma de uma pessoa hétero cis normativa de uma pessoa transexual, travesti. Eu acho que é fundamental, acho que a maioria dos problemas que a gente tem hoje na nossa sociedade passa pela falta de uma educação básica de qualidade. Né? A gente é notório que nos últimos anos a gente tem um melhoramento do ensino superior, um investimento, né, maior, uma abertura inclusive da universidade. A universidade vem se tornando mais plural, né, com a questão das cotas e tal. Mas assim, não adianta a gente abrir a universidade, não só abrir a universidade para receber essas pessoas se a gente não tem uma educação básica que prepare, que dê um embasamento para essas pessoas. E aí onde entra a importância fundamental da discussão e das questões de gênero no ensino fundamental e ensino médio, que infelizmente a gente tem projetos de lei sendo aprovados a nível estadual, inclusive em Alagoas, aqui em Pernambuco a gente também já tem alguns projetos que querem barrar essas questões, né? Então assim, a gente só vai ter, eu acho que é retrocesso mesmo, acho que não tem outra palavra, é retrocesso, é nadar contra a corrente, é a gente desconstruir muito que a gente vem lutando para tentar alcançar. E assim, a educação acho que é o que vai salvar a nossa única e última esperança, é a educação, né? Tudo passa pela educação. Então, a gente tem, lógico, melhorar a educação básica. E isso passa pela discussão das questões de gênero, de política, enfim, dessas questões que a gente sabe que, de uma forma ou de outra, implicam na construção de um pensamento conservador, discriminatório, classista, machista, enfim. Quando eu passei no vestibular, eu não sabia que existia a Casa do Estudante, eu não sabia dos programas de assistência. Eu fiquei sabendo por um amigo meu, que, na verdade, um amigo do meu pai, que ele morava na Casa do Estudante e ele falou para o meu pai que existia essa casa, mas eu não sabia. Daí ele falou para o meu pai e eu procurei um amigo meu que também tinha passado aqui na universidade e juntos a gente foi procurar saber sobre isso. Daí a gente passou por uma seleção, né? Você tem que enviar vários documentos, a lista de livros proibidos do Vaticano praticamente, e passou por uma seleção e depois de um mês a gente recebeu o resultado e foi para a Casa do Estudante.
Ainda mais com esse acesso de 50% dos cotistas, o que é um grande avanço para a universidade. Reconhecer que a partir de agora a gente vai ter mais negros na universidade, a gente vai ter mais gente de periferia ocupando as cadeiras de sala de aula, e isso vai ajudar muito, tanto na formação dos profissionais quanto na formação do próprio Brasil. Na questão da universidade oferecer subsídios, ela oferece, a gente não pode negar que ela oferece. Tem aí os programas de assistência que correspondem ao PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Só que, ultimamente, o que a gente tem visto é que essa oferta tem sido maquiada. Ela não tem cumprido com o seu papel de assistência. Porque ontem, por exemplo, saiu o edital para assistência com níveis de oferta. Por exemplo, a Bolsa Nível 1, se você ganha X, se você tem X renda per capita, você vai ganhar R$100. Eu acho isso uma humilhação, eu acho isso um absurdo a universidade se passar a esse papel, se prestar a esse papel. Quem é que vai participar de uma seleção absurda, como a gente participa, para receber R$100 de bolsa? Eu acho isso ridículo, eu acho que a universidade está fazendo um circo com a gente. Eu acho a diversidade do CAC ela muito seletiva. É diverso aquilo que eu quero que seja. Até dentro do próprio curso, dos próprios trabalhos acadêmicos que a gente participa, a gente vê que tem uma seletividade. Você só vê gente branca e heterossexual fazendo N trabalhos aí que eu não vou citar. Veio na língua agora para falar alguns trabalhos, mas eu vou ficar na minha. A galera só precisa saber que existe essa seletividade dentro da diversidade do CAC. A gente não tá paz em canto nenhum, a gente não tem paz em canto nenhum, é sempre guerra diária, né? Tipo, todo canto tem a segregação, todo canto tem os machos, né? Com as homofobias, transfobias, segregando. Se dizem de boas, né? Muitos dizem assim, né? Às vezes quando a gente chega lá assim, conversando entre si, porque a gente, assim, né? As pessoas que se excluem, né? Porque assim, o que me impediria de ir até você, de sentar até você, né? A sua cor, o seu estilo, né? E aí a gente chega lá, né? E aí às vezes rola papo assim, que eles falam assim, não, a gente não é machista, a gente não é homofóbico, mas os assuntos, as conversas, as piadas, eles insistem em fazer ainda. E aí rola muito assim a segregação. Assim, a gente vive numa guerra e lá não tem muito... Lá a gente não tem muito trans. Tem travesti, mas não tem assim, e são poucos, né? Mas tem muitos gays. Os gays também lá não se unem. Lá não tem nenhum representante LGBT lá. É realmente o centro que mais diversidade tem, porque mas não, infelizmente não é um centro que mantém diálogo entre ele mesmo. Existe meio que uma divisão. As pessoas elas não se envolvem socialmente com as outras. Existe muito receio. Existe uma classe, digamos assim, inferior que não se envolve com a classe superior. E isso enfraquece porque isso reproduz e vai continuando a reproduzir esse senso comum que diz que as pessoas devem se separar. Também existe muito a classificação por estereótipos. Muitas pessoas elas são julgadas por como elas se vestem, por como elas andam. Eu acho que é importante a gente colocar essa questão, porque eu, por exemplo, eu nunca, em nenhum momento da minha existência, enquanto eu tenho noção de que eu sou um ser, né, pensante, eu me lembro de eu ter sentido em algum momento atração por mulheres, por exemplo. Então, eu sou uma mulher trans, heterossexual, porque eu me sinto atraída por homens, né? Então, assim, acontece que isso é muito relevante. Porque, então, assim, fui criada no interior, zona rural, onde não se tinha energia elétrica. O único aparelho eletrônico que a gente tinha era um radinho de pilha que só podia ligar o de manhã, meio-dia ou à noite para ouvir os noticiários, porque senão a pilha acabava e a gente não tinha nem onde comprar. Então, assim, a gente não tinha tanto acesso, eu não tinha pessoas trans, homossexuais no meu convívio e eu já me identificava como. Não entendia o que era aquilo, mas assim, eu sabia do que eu sentia, mas me percebia diferente. E aí, lógico, naquele momento, eu na tentativa de tentar me encaixar no padrão, né, heteronormativo
enquanto, assim... E aí, isso é como se vem uma outra questão, já traz uma outra questão, a da escolha, né? Como muitas pessoas tentam se colocar como se fosse uma decisão em escolha, que aí eu também não gosto de fechar, porque aí é cada um, mas aí eu vou colocar o meu caso. Eu acho que, sinceramente, eu não escolheria em nenhum momento, se eu pudesse optar, ser ou homossexual ou trans, como hoje eu sou, numa sociedade altamente preconceituosa, que discrimina, que mata e que você passa o tempo todo por um processo de tentativa de higienização mesmo, de tentar mostrar que você não atende a um padrão social estipulado, previamente estipulado, e isso gera consequências gravíssimas para cada um. Por exemplo, eu sofri muito, tive que passar a minha vida toda por tratamento psicológico, que eu achava que eu estava doente ou qualquer coisa nesse sentido. Geralmente acontece com a maioria de a gente procurar, ou quando a gente começa a se identificar ou a perceber essa necessidade, ou sentir, ou isso aí é único, é pessoal, é de cada uma, ou de cada um, a gente, no meu caso, por exemplo, eu vou falar de mim, quando eu me identifiquei como trans, que eu comecei a me travestir nas primeiras vezes, tal, aí a me identificar e perceber que era aquilo que eu queria, e aí eu comecei a fazer uso de hormônios femininos de forma de automedicação mesmo, sem nenhuma orientação médica, o que eu não recomendo. Isso foi deixar claro que foi uma questão pontual, um momento onde a gente assim, não, e até por orientação de outras colegas que já tomavam, tal, não, toma porque você vai alcançar esse resultado, tal, e aí na tentativa de querer, lógico, alcançar aquilo que a gente tem interesse, a gente recorre a todos os meios possíveis, né? Mas aí, aproveitando o gancho, é importante lembrar que existe o espaço trans no Hospital das Clínicas, aqui da universidade, que é um espaço voltado para as pessoas trans, onde existe uma equipe de agentes sociais, psicólogos, e aí é feito todo um trabalho multidisciplinar de acompanhamento, assim, caso você queira a cirurgia, que algumas têm o objetivo de fazer a cirurgia de transgenitalização, que é a mudança de sexo conhecida, né, popularmente como, tem umas que têm interesse e outras que não, né? Mas aí, independente dessa cirurgia, da pessoa querer ou não essa cirurgia, tem também a hormonioterapia, as consultas com ginecologistas, com prócto, enfim, existe todo um aparato do Hospital das Clínicas que, através do espaço trans, que foi idealizado com esse objetivo. Vale ressaltar que quando eu entrei aqui na universidade, em 2013, eu ainda não era trans, né? Então, eu sou trans, ainda vai fazer 2 anos, agora em setembro desse ano de 2015. Mas, enfim, quando eu já estava aqui na universidade, no meu processo de transição, e eu tive total apoio dos colegas de trabalho, da equipe da universidade, eu tive assistência do pessoal de saúde a servidor, que tem o setor de saúde ao servidor, núcleo de assistente à saúde ao servidor da universidade. Então, nesse período, eu passava por um acompanhamento psicológico, então tive toda uma assistência integral mesmo, por parte do corpo acadêmico da universidade mesmo, os colegas de trabalho, chefia, enfim, de uma forma geral, eu nunca enfrentei nenhum tipo de situação, vamos dizer assim, de forma preconceituosa mesmo, e acontece vez ou outra de, por exemplo, alguém se referir a mim, por exemplo, ele, né? Eu, Giovana, né? Figura feminina, chego num setor, até funcionários mesmo, aí nesse momento eu corrijo, né? Então, assim, geralmente as pessoas não se opõem, às vezes se desculpam, mas acontece, né? Acontece, mas assim, de fato, de forma assim, resistente mesmo, e de forma insistente, não. Por mais que se tenha um interesse de alguns em abrir esse espaço, em proporcionar esse acolhimento e essa assistência às pessoas trans, a gente sabe que existe um outro público, uma outra gama da sociedade que não quer.
Assim, ela julga muito, ela condena, ela magoa muito as pessoas. Essa questão, assim, magoa muito, assim. Ela nunca me bateu, né? Eu nunca também, dos pais que bateram em questão LGBT. Tem até, assim, um exemplo, mas é porque a pessoa que vou falar agora, ela não se considera ainda um LGBT, né? Por meio dos pais, porque a gente sabe que ela é, entendeu? E aí ela apanha mesmo, assim, ela apanha, ela é espancada, na verdade. Ela já foi espancada porque os pais não querem de jeito nenhum ela com gente desse meio. É bem pesado, assim. Tem gente que lá no bairro é bem, realmente pesado, bem intolerante. Mas tem outros que é de boa. Mas sofrer, a gente, violência verbal, a gente sofre, assim, diariamente, em todo canto, assim. É em trânsito, é em todo canto, assim. É eu sair de casa já sofrendo, já. Violência verbal. Isso é constante, é diário. A luta é diária. Hoje a gente vê ainda dificuldades. Eu, por exemplo, eu sofro comentários homofóbicos do tipo de amigos, primos, parentes, que às vezes as próprias pessoas não sabem que chegam a ser homofóbicos, que não chegam a ser agressivos, mas fazem parte dessa construção social dessas pessoas, sabe? E é como é citado, tipo, onde você mora influencia muito em quem você se torna. Porque se você cresce num bairro onde a aceitação é mais natural, onde você não corre o perigo de teus vizinhos te agredirem no meio da rua porque você está diferente, porque você usa um short curto, porque você usa maquiagem, porque você se monta, porque como estavas comentando, é muito fácil você sair da sua casa montado, subir num táxi e descer na festa na qual você vai. Só que aí você imagina você ter que subir no ônibus, transporte coletivo montado, aturar aqueles olhares degradantes, ouvir comentários, porque você vai ouvir comentários. E é bem complexo. No meu bairro, por exemplo, existem muitos gays, muitos de todos, digamos assim, todos os círculos sociais. E existe o seguinte, existe já uma construção social do que você tem que fazer quando você é gay. Se você é gay, você normalmente é expulso de casa. Ou seja, só porque você é gay você vai ter uma vida mais difícil, porque as pessoas não vão lhe olhar com aqueles olhos. Você é gay, você tem que ir uma de dois. Ou você vai se prostituir para poder se sustentar, ou você vai morar com alguém mais velho, que também é gay, para poder lhe dar um suporte. Normalmente as pessoas homossexuais do meu bairro, elas são isoladas da família. Às vezes moram na mesma rua, mas não se falam. Porque a propagação dessa cultura cristã que diz que ser gay é pecado é muito forte. Inclusive eu enfrento ela na minha família e por mais que minha família faça vista grossa, eu percebo que existe uma tentativa de querer me desconstruir, no pior sentido possível dessa palavra. Existe uma tentativa de tentar me fazer enxergar como se o que eu faço fosse uma agressão ao que Deus quer na gente. E isso eu vejo muito, não só em mim, mas eu vejo muito isso na comunidade como um todo. E aí tem aquela coisa da igreja que tentar, olha, salve-se porque só Jesus vai lhe salvar, e tem aquela coisa toda, e aí não querendo entrar no mérito das questões religiosas também, mas assim, que existe, isso causa, eu quero ressaltar, a consequência que isso traz, porque isso adoece. Eu falo que isso adoece porque eu adoeci, por causa dessa cobrança social de atender a um padrão previamente estipulado, enquanto eu já não me sentia dentro desde criança, como eu venho colocando, eu já não me sentia atraída por mulheres. Então, assim, se eu vivia num espaço onde eu não conhecia pessoas trans ou travestis ou gays, eu não sabia nem o que era, porque o espaço onde eu convivia, por ser zona rural, interior, aquela coisa, e assim, há mais ou menos, vamos dizer, 15 anos, eu não tinha conhecimento de nada disso, e eu já me percebia dessa forma, então, eu escolhi, foi um direcionamento, aí assim, eu acho que é muito importante a gente dar uma atenção a essas questões e ouvir essas crianças que realmente se identificam como, e dar uma atenção e permitir com que elas se expressem e vivam a sua liberdade sexual, ideológica, ou seja qual for. Acho que todo mundo tem o direito de ser o que é ou o que quiser, lógico, dentro de um limite de respeito e espaço de convivência e todo mundo se respeitando. Eu acho que a religião, ela já traz as barreiras já há muitos séculos na história mundial. Sendo que eu acho que deveria ser a camada social que deveria trazer mais amor para a sociedade, até porque, principalmente os cristãos, porque o principal
mandamento que Jesus trouxe para a Terra foi a questão do amor, foi amar o próximo. E a religião deveria trazer isso, amar o próximo. Independente de que ele fosse LGBT, que ele fosse negro, que ele fosse... Independente da minoria que ele tivesse inserido, o que deveria prevalecer na religião seria o amor, e não o ódio, como a gente tem visto hoje. Silas Malafaia, por exemplo, espero que ele veja. Como é que um religioso da estirpe de Silas Malafaia, formado em psicologia, prega tanto o ódio da forma como ele prega? Ele ali dentro, ele conhece os mandamentos da Bíblia, que sempre está ali falando em amor, sempre falando em se doar para o próximo, em aceitação. E um exemplo de Jesus, quando Maria Madalena ia ser apedrejada, ele foi e intercedeu por ela. Ela era uma prostituta. E, inclusive, muitas das pessoas que estavam ali, que queriam apedrejá-la, já tinham saído com ela. Mais um exemplo de como a sociedade ela é opressora, principalmente em relação à mulher. Mas é isso, eu acho que a religião deveria fazer o papel de trazer o amor para dentro da sociedade. Não se constrói nada sem amor. Então, a sociedade ela é banalizada, o ódio está correndo solto na sociedade hoje por falta de amor, por falta de companheirismo, por falta de amizade, por falta de aceitação. A minha opção sexual não vai interferir na sua vida. Se eu me casar com um homem ou com uma mulher, isso não vai fazer diferença na sua casa. Eu não estou casando com Silas Malafaia. Também, meu Deus, nem queria. Então, isso não vai fazer diferença. Esse ódio todo, essa aversão toda não faz sentido. Multicoloridos homens, multicoloridos andam, sentem, amam, acima, embaixo do mundo. Cascos, caos, cascos, caos, cascos, caos.